Bom, pessoal, então continuando aí na criação da nossa página de login, como nós vimos aqui nas imagens, né, as páginas de login normalmente elas têm esse layout aqui com uma caixa, né, centralizada, onde eu tenho os comandos, né, os campos de entrada de texto, os botões e etc. Então, o primeiro passo aqui é nós criarmos um espaço centralizado na nossa página, onde nós vamos inserir aí essas opções, certo? E vamos ver então como fazer isso, tá? O primeiro passo, pessoal, vamos dar uma olhada aqui. Eu vou seguir com vocês, olhando também para a documentação aqui do Bootstrap, até para ficar mais fácil de vocês entenderem onde está cada coisa, onde buscarem as referências, tá? É importante isso, pessoal, porque não dá para decorar tudo. Eu não decoro tudo isso aqui e não espero que ninguém decore, certo? Então, o que a gente precisa saber é onde achar as informações que nós precisamos para fazer o que nós queremos fazer. Então, eu vou mostrar para vocês. Então, como a gente quer lidar aqui com layout, né, centralizar essa caixa na tela, nós vamos vir aqui na seção de layout e a gente vai lidar com containers e grids, né, como a gente já viu nas aulas passadas. Então eu vou criar aí um grid, no caso vai ter uma única coluna e essa coluna tem que ser centralizada na tela. Então eu vou colocar um container, uma linha e uma coluna, certo? Vamos vir aqui então. E aí, pessoal, vamos usar aqui as abreviações, né, o Emmet, que o Visual Studio Code ajuda bastante aqui. Eu vou colocar aqui a div.container e se eu pressionar Tab agora ele já vai criar para mim um elemento div com a classe container. Ó, por exemplo, agora se eu quiser criar uma linha e uma coluna, né, uma div com a classe row e uma div com a classe col, eu posso fazer dessa forma, div.row. E aí se eu colocar o sinalzinho de maior e colocar logo na frente div.col, ele já vai criar a div externa com a classe row e a div interna com a classe col. Ó, pressionando tab, está feito isso aqui. Certo? Eu vou inserir um texto aqui só para a gente ver como que isso aqui está na nossa tela. Vamos escrever aqui login. Então, meu login está aqui, ó. Não está centralizado ainda, agora a gente vai ver como fazer isso. Então, pessoal, voltando aí na documentação do Bootstrap, vamos vir aqui em colunas. E aqui do lado direito, ó, no menu, vocês vão ver que a gente tem uma seção alinhamento. E aqui dentro eu tenho alinhamento vertical e alinhamento horizontal. Vamos começar pelo alinhamento horizontal, que é o mais simples. Ó. E aqui a gente tem alguns exemplos. Ó. Duas colunas alinhadas à esquerda, duas colunas centralizadas, alinhadas à direita, duas colunas, né, com espaçamento entre elas e antes e depois, duas colunas com espaçamento apenas entre elas e duas colunas espaçadas igualmente, né, no começo, meio e fim. Tá? Conseguem visualizar qual recurso aí do CSS gera isso aqui? A gente já viu coisa parecida nas aulas anteriores, certo? Usando o Flexbox, a gente consegue fazer esses tipos de alinhamento, certo? E se vocês olharem aqui, ó, pessoal, nas classes, tá? No Bootstrap, na documentação do Bootstrap, normalmente vai ser sempre assim. Eu tenho a visualização do exemplo e aqui embaixo eu tenho o código que gera esse exemplo, tá? Então, esse código todo aqui se refere a esse exemplo aqui. Então, ó, eu vou ter aqui a primeira linha com as duas colunas alinhadas à esquerda, vou ter elas centralizadas, alinhadas à direita e assim por diante. E ó, vocês podem ver que o nome da classe é bem parecido com as propriedades do Flexbox que a gente viu para fazer esse tipo de alinhamento, certo? Então, o que que eu quero, pessoal? Eu quero alinhar no centro, eu quero centralizar, certo? Então, vocês vão ver que para centralizar, nós precisamos vir na linha, na classe row, e adicionar ó, essa classe, Justify Content Center. Tá? Com isso, ele vai pegar as colunas que fazem parte dessa linha e vai centralizar, certo? Então, eu vou copiar aqui o nome da classe. Vou vir aqui na linha, certo? Na row, dar um espacinho aqui e adicionar essa outra classe. Salvei. Vamos ver o resultado?
Opa, ainda não. Ah, sim. Aqui tem um problema, pessoal. Vamos inspecionar aqui, vocês vão ver qual que é esse problema, tá? Ó, eu tenho a minha linha aqui, que ocupa, né, todo o espaço do container, e eu tenho a minha coluna, que como é uma única coluna, por padrão também ocupa todo o espaço do container. Então, para que a coluna seja assim, como ela ocupa todo o espaço, ela já está centralizada, né? Porque ela está ocupando todo o espaço. Então eu só vou ver ela no centro da página se eu diminuir o tamanho da coluna. Eu posso colocar um tamanho fixo, né? Entre 1 e 12, que é o número de colunas que eu tenho no meu grid, né? Os grids do Bootstrap, eles têm até, por padrão, né, até 12 colunas. Então, eu colocando lá col, tracinho 1 ou col, tracinho 2, eu faço com que ela ocupe, né, uma coluna, duas colunas, três colunas e assim por diante, certo? O que que eu vou fazer? Ou eu posso também colocar aqui, ó, em grid, vamos ver, auto layout. Se não me engano, a gente tem a opção col, tracinho alto. Vou procurar aqui col alto. Acho que deve estar aqui em colunas. Mas o que que o col alto faz, pessoal? Ele ajusta o tamanho da coluna ao tamanho do conteúdo da coluna, certo? Então, se eu vier aqui e trocar de col para col alto, o que que vai acontecer? Ó, ela vem aqui para o meio porque agora a minha coluna tem só o tamanho do conteúdo. Não é exatamente o que eu quero, tá? Não é o resultado final que eu quero, mas agora, só para a gente ajustar aqui o alinhamento, né? Horizontal e agora o vertical, vamos deixar o col alto por enquanto, certo? Próximo passo agora, pessoal, é alinhar verticalmente, certo? Então eu vou vir aqui novamente em colunas e eu tenho aqui o alinhamento vertical. E aí vocês vão ver que a gente tem essas opções aqui, ó, alinhar tudo lá no início, no meio ou no final. E aí a gente tem, ó, aqui no exemplo, né, no código, as classes que fazem esse tipo de alinhamento. Alinhar no início, né, no meio ou no final, tá? Então eu quero alinhar no meio, eu vou copiar isso aqui, essa classe, Align Items Center, e vou colocar ela aqui junto, na minha linha. Porém, isso aqui ainda não vai funcionar, certo? A gente vê aqui, ela ainda não veio verticalmente. Por quê? Agora eu tenho um outro problema, que é o contrário do que eu tive aqui com o alinhamento horizontal. O problema que eu tenho agora é que a minha linha, ela só ocupa esse espacinho aqui verticalmente, tá? Só ocupa o começo da página. Por quê? Porque ela está ocupando um espaço do container, que também é só esse espacinho da página, e o body. Então, o que que eu preciso fazer? Para que a coluna venha para o meio da página, se a coluna está centralizada na linha, eu preciso que a linha ocupe todo o espaço da página, certo? Como que nós podemos fazer isso? A gente já viu isso lá atrás também. Eu posso ajustar o tamanho do elemento HTML, depois o tamanho, né, a altura do elemento body, depois a altura do container, depois a altura da linha, e então ela fica certo. Ou eu posso simplesmente, né, vir aqui e dizer que o tamanho da linha tem que ser o mesmo tamanho da janela. Tá? E como que eu faço isso? Dizendo que a minha linha tem que ocupar um espaço de 100 VH. Tá? V é de viewport, né, de área de visualização da janela, e H é altura, né? É height. A pronúncia aí é... Então, eu preciso fazer esse ajuste, tá? Por sorte, a gente tem algumas classes aqui do Bootstrap que são classes utilitárias. Eu posso vir aqui, ó, na documentação do Bootstrap e olhar aqui, ó, utilities, certo? E aqui tem alguns utilities que são para ajuste de tamanho, para sizing. Vamos vir aqui, ó, e a gente vai ver quais são esses utilitários. Então, ó, eu tenho classes utilitárias para ajustar a largura, né, em porcentagem. Tenho classes utilitárias para ajustar a altura em porcentagem, tá?
E também tem algumas classes utilitárias para ajustar largura e altura relativa ao tamanho da janela, a viewport, tá? Então a classe que nos interessa nesse momento é essa aqui, ó, VH100. Ela ajusta o elemento com 100% da altura da janela, certo? Então a gente vai pegar essa classe aqui e vai colocar na nossa linha. Então vamos vir aqui no código, certo? Então eu vou vir aqui na minha linha, só aqui, ó, VH100, e vou colocar mais essa classe aqui, VH-100. Vamos ver o resultado? Olha só, agora sim, eu tenho o texto login centralizado tanto horizontalmente quanto verticalmente na minha página. Certo? Então vamos encerrar o nosso segundo vídeo aqui, tá? Com essa centralização para não ficar muito longo, e no próximo vídeo a gente começa a trabalhar na construção do conteúdo aqui da nossa caixa.